Olá, está a começar o programa Antena do Soldado, este que é um programa de atualização das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. É um prazer estar sempre em sua companhia, por isso sinta-se desde já cumprimentado e seja bem-vindo. Para a edição de hoje trazemos como destaques: termina oficialmente a missão da SAMIM em Moçambique. Ministério da Defesa Nacional pretende resgatar o Estatuto de Referência que era detida pelo Hospital Militar de Maputo a nível nacional e regional. Clube Desportivo de Machetes assinala 45 anos da sua fundação. Termina oficialmente a missão da SAMIM em Moçambique. A cerimônia de encerramento decorreu esta semana na província de Cabo Delgado e foi dirigida pelo ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume. Envolvidos 3 anos de operações, a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SAMIM, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, chegou oficialmente ao fim na última quinta-feira, com avanços significativos no combate ao terrorismo. Durante o período de operações, iniciado em julho de 2021, a missão teve como principal objetivo combater grupos extremistas que têm semeado terror e instabilidade naquela província nortenha do país. Para o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, que dirigiu a cerimônia oficial de encerramento da missão no país, a operacionalização da força da SAMIM revelou-se um enorme complemento às ações incansáveis das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, oferecendo maior robustez à missão de perseguição e eliminação de terroristas no campo de batalha. No momento histórico em que apresentamos solenemente os cumprimentos de despedidas à missão da SADC no nosso país, importa reiterar os progressos significativos que alcançamos contando com o seu engajamento. Primeiro, a destruição das bases dos terroristas, a redução dos ataques dos terroristas, retorno ao normal funcionamento das instituições públicas e privadas, retoma do desenvolvimento das atividades econômicas, a livre circulação de pessoas e bens, o retorno gradual das populações às suas zonas de origem e, por último, a melhoria significativa da situação de segurança de modo geral, entre outros resultados positivos. Cristóvão Chume afirma que estes resultados que consubstanciam o sucesso alcançado no combate ao terrorismo conferiram a SAMIM um papel de destaque na abordagem da ameaça representada pelo terrorismo na região e os progressos são, ao mesmo tempo, uma vitória da SADC que se inscreve no espírito de irmandade e de ajuda mútua entre os países da região. A ação da SADC em Moçambique conferiu maior robustez à integração regional da SADC, particularmente no âmbito da defesa e segurança, enriquecendo cada vez mais a história e o papel da nossa organização regional. Se revela como um exemplo para o continente africano e não só, concebida como um mecanismo estratégico regional, acoberto da perspectiva de solução africana aos problemas africanos. Na cerimônia de encerramento da missão, que marcou o fim das operações da SAMIM em Cabo Delgado, foi também organizada uma exposição de armas e materiais de guerra capturados na posse dos terroristas. A exibição incluiu uma vasta gama de armamentos, desde pequenas armas ligeiras e equipamento pesado, demonstrando a diversidade e a quantidade significativa de recursos bélicos recuperados
utilizados durante as operações. Estas armas e materiais capturados foram oficialmente entregues ao Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, como símbolo do sucesso da missão e da eficácia das operações conjuntas entre a SAMIM e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Esta entrega representa um golpe significativo nas capacidades operacionais dos grupos terroristas. Allow me to take the opportunity and inform you that these weapons were captured by SAMIM forces, FADEM and bilateral forces. I think it's important as well to inform you, guest of honor, that these materials were not handed over to SAMIM forces in a plate of gold. Lembrar que a missão da SADC em Moçambique foi destacada em julho de 2021 na sequência da decisão da Cimeira Extraordinária de Chefes do Estado e do Governo da SADC, realizada em Maputo em 23 de junho de 2021, como resposta regional de apoio à República de Moçambique no combate aos ataques terroristas e ao extremismo violento em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Ministério da Defesa Nacional pretende resgatar o estatuto de referência que era detida pelo Hospital Militar de Maputo a nível nacional e regional. A saúde militar constitui um dos pilares eleitos pelo setor da defesa para o presente quinquênio de governação. E um dos desafios do setor é promover os serviços de saúde de qualidade não só aos militares e seus dependentes, mas também à população em geral. Para o alcance desta condição, o setor da defesa pretende resgatar o estatuto de referência que era detida pelo Hospital Militar de Maputo. Falando no encontro com os militares e funcionários civis no final da visita, o ministro da Defesa Nacional comprometeu-se a assegurar os recursos necessários para tornar o Hospital Militar de Maputo uma referência, como no passado, e indicou o desafio para este desiderato. O primeiro recurso que nós nos referimos é os recursos humanos. Aqui também estamos com desafios. Temos zonas de penumbra na vossa estrutura que falta muita gente. Então, nós vamos nos esforçar, juntamente com o Estado-Maior-General, para ver se podemos prover este recurso primário para que o vosso desempenho continue a ser alto. Por seu turno, o diretor do Hospital Militar de Maputo assegurou que a unidade trabalha com um coletivo altamente qualificado, facto que contribui no atendimento humanizado aos seus utentes. Nós temos que trabalhar como um coletivo para fazer com que o Hospital Militar de Maputo volte a ser um hospital de referência e se destaque na forma como consegue prover serviços de qualidade, não só para os nossos militares dependentes, mas também para toda a população em geral. A visita do ministro da Defesa Nacional ao Hospital Militar de Maputo esteve enquadrada no plano de monitoria e acompanhamento dos trabalhos efetuados a nível de várias instituições tuteladas pelo Ministério da Defesa Nacional e tinha como objetivo verificar o estado de conservação e funcionamento dos equipamentos no setor e acompanhar os trabalhos realizados para a viabilização do serviço de atendimento personalizado. Militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique capacitados em matéria de direito internacional humanitário na Academia Militar Samora Moisés Machel. No ato de encerramento da formação que durou cerca de 4 dias, Coronel Nelson Zefanias enfatizou que é importante levarmos com muita responsabilidade os direitos humanitários porque fazem parte da nossa existência. Então, se nós não nos preocupamos com os direitos humanos, então nós não temos razão de existir. Nós existimos mesmo por causa disso. Esses contactos são importantes. São importantes para percebermos como é que nós atuamos em relação ao que está escrito.
em casos concretos. A formação visa dotar militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique de conhecimentos sobre a prevenção de direitos humanitários em locais de conflitos armados. Os participantes dizem estar lisonjeados e prometem trabalhar no sentido de difundir o conhecimento que tiveram perante a formação. Levo comigo muita bagagem, né, sobre os direitos humanos. Foi bom, né, ter participado da formação. Já tenho noção, né, da grandeza, né, dos direitos humanos. Bom, a formação é oportuna, não só porque estamos com situações de terrorismo, mas também o país sofre calamidades naturais. Os militares têm estado lá, entre outras frentes. Então nós estamos daqui com consciência de que há necessidade de permanentemente implementar os direitos humanos. Quero dizer que aprendemos o suficiente e estamos em condições de implementar. Importa referir que a Academia Militar Marechal Samora Machel demonstrou um sólido conhecimento com a formação de militares capazes de atuar com responsabilidade em áreas de conflitos. A formação envolve oficiais, sargentos, praças e cadetes. Há mais um efetivo de aspirantes a oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, formados nas áreas de Engenharia Mecânica e Navegação Marítima. O novo efetivo de terocinantes formados pela Escola Naval de Pemba foi desafiado a usar os conhecimentos adquiridos com vista a responder os atuais desafios que os militares enfrentam na componente de proteção da costa marítima nacional. Com o término desta formação, que decorreu nas instalações da Escola Naval de Pemba, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique passarão em breve a contar com mais oficiais militares dotados de conhecimentos práticos nas componentes de engenharia mecânica e navegação marítima. Encorajamos aos jovens aqui presentes que estejam firmes e conscientes das futuras missões que lhes serão incumbidas para a defesa da nossa soberania e integridade territorial de qualquer ameaça, espelhando nos atuais desafios que o país enfrenta. O dirigente da cerimônia fez saber ainda que o combate ao terrorismo em Cabo Delgado deve ser uma tarefa que deve envolver todos os agentes militares de todas as áreas. Daí acreditar que as matérias adquiridas durante a formação constituem mais uma ferramenta vital rumo à erradicação deste fenômeno. Os futuros oficiais dizem estarem prontos para mostrar em ações práticas o que aprenderam durante a formação. Estamos verdadeiramente prontos para servir a Marinha de Guerra de Moçambique em qualquer localidade do nosso belo país, onde nossa missão seja necessária. Após o termo do encerramento de tirocínio da Escola Naval de Pemba, aprendeu muito e aquilo que eu esperava conseguir alcançar e dizer que estou pronto para a defesa da pátria. Esta é a segunda fase de aulas de preparação dos alunos da Academia Militar Samora Machel, que apostaram em se especializar nas áreas de navegação marítima e engenharia mecânica. Nesta fase de formação, os alunos são envolvidos em trabalhos de investigação no campo, desencadeados mesmo com diferentes unidades militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Comandante da Marinha de Guerra de Moçambique visita a primeira companhia independente de fuzileiros navais, situada em Catembe, cidade de Maputo. Assim começa a digressão do comandante da Marinha de Guerra de Moçambique às unidades militares do ramo. Aqui o contra-almirante Eugênio Matuca inteirou-se sucessivamente do nível de construção de algumas infraestruturas
para além do funcionamento do centro de saúde. Conhecemos um grande desenvolvimento, damos um grande passo no que diz respeito à melhoria das condições de habitabilidade, o bem-estar das tropas. Podemos também observar, portanto, um nível de prontidão das tropas, um nível de prontidão incondicional. A unidade entende que a visita foi produtiva. Então nós avaliamos de forma positiva, porque esta visita também traz consigo uma avaliação profunda daquilo que a companhia tem desenvolvido no âmbito do cumprimento da diretiva orientadora de Sua Excelência, Chefe de Estado-Maior-General. Esta visita de apoio e controle irá abranger todas as unidades da Marinha de Guerra de Moçambique. Comando do Exército desdobra-se em mensagens sobre a história de Moçambique nos estabelecimentos de ensino. Na semana finda, a unidade escalou o Colégio Kitabo, na cidade de Maputo. A disseminação de mensagens sobre a história de Moçambique é uma das atividades que o Departamento de Educação Cívico-Patriótica no Estado-Maior-General tem realizado, não só para militares, mas também para a sociedade em geral. Na semana finda, foi a vez do Colégio Kitabo, situado na cidade de Maputo, receber educadores cívicos do Comando do Exército. Aqui, a missão era clara: transmitir aos alunos deste estabelecimento de ensino conhecimentos sobre o processo da luta de libertação nacional que culminou com a independência nacional, para que estes cresçam com o espírito do dever patriótico. O momento era mesmo de aprendizagem. A interação dos alunos com o palestrante foi característico. A educação cívico-patriótica do ramo do Exército diz que o objetivo foi alcançado. Essas palestras acontecem no âmbito da interligação que sempre existiu, desde a natureza das Forças Armadas, a interligação que existe entre os militares e a sociedade civil. É um ganho para as escolas. Eles vão ficarem a saber que os militares não é um bicho de 7 cabeças. É uma aspiração que amanhã, é uma atividade que amanhã eles poderão ser os militares. Para conosco é uma vitória muito grande, porque estes jovens amanhã serão os nossos substitutos. O corpo docente deste colégio entende que a palestra veio aumentar o espírito de cidadania dos alunos e não só. No dia 25 de junho, com uma data comemorativa, nós achamos que, mais uma vez, tal como já fizemos em outros anos, convidar o Comando do Exército, que é para trazer um pouco do histórico sobre o que é isto de dia 25 de junho, o que é a independência, porque tanto muitos só sabem são independentes, mas o que é realmente ser independente, ou o valor da independência, poucos sabem. Os alunos não têm dúvidas que o ato foi mais um aprendizado. Aprendi muita coisa sobre Moçambique, sobre a sua história e sobre a sua independência, de como Moçambique se tornou independente e de alguns processos que ocorreram durante a sua independência. De acordo com aquilo que havíamos falado sobre Moçambique, a história, eu acho que temos que aprender a lutar pela nossa independência, por aquilo que são os nossos direitos. Temos que lutar e usar deles para desenvolver o nosso país. E, acima de tudo, temos que ser unidos, porque é a união que faz a força, e foi uma das razões pela qual o nosso país conseguiu alcançar a independência. Refere-se que palestras do gênero serão disseminadas pela repartição de educação cívico-patriótica do ramo do Exército em várias instituições de ensino no âmbito das relações civil-militar. Clube Desportivo Machete de Maputo quer continuar a ser referência no panorama desportivo nacional e internacional, numa altura em que a coletividade que representa as Forças Armadas de Defesa de Moçambique celebrou, no dia 25 de junho passado, 45 anos de existência.
Quando se fala do desporto em Moçambique, particularmente no contexto de clubes nacionais, é impossível não se falar do Clube Desportivo Majete de Maputo, um emblema desportivo com estreita ligação com as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No dia 25 de junho, data que coincide com a celebração de mais um aniversário da independência nacional, o clube celebrou 45 anos de existência. Aliás, segundo reza a história, foi na mesma data, em 1979, que era formalmente criado o Clube Desportivo Majete. A celebração dos 45 anos representa para o clube um significado importante, até porque é um aniversário que também serve para enaltecer os feitos registrados ao longo do tempo pelas modalidades existentes no clube. É um marco histórico para eu como militar e como handibolista. Dizer que até perdi conta de quantos campeonatos nacionais ganhamos, até que no ano passado conseguimos furar para fazer uma competição internacional e sagramos-nos campeões. Quiçá que este ano também consigamos algum patrocínio para podermos voltar a Zimbábue para de novo experimentarmos um campeonato africano da zona, né? Que é a zona 6. 45 anos é um ano mesmo de muito trabalho para nós no atletismo. Okay. Trabalhamos muito, os atletas se empenharam muito bem e ficamos campeões. Teve muitas medalhas, teve muitos troféus, certificados em si. Teve um bom papel. Majete de Maputo é um dos clubes no país que, desde a sua fundação, já registrou e alcançou momentos áureos na modalidade de futebol, sendo que o seu plantel era recheado de craques como Felipe Chisequeri, João Alves Onofre, Nicolau de Souza ou Nico, Zé Manuel, Zacarias Usman, Carlos Alberto Batista ou Betinho, Farouk Takdir, Álvaro Matini, Elcídio Conde, Nassir Armando, Amadi Shabab Amadi, João Carlos Patrício ou simplesmente Maló, Emanuel Matola, Nana, Jerônimo Nhanombi, Augusto Mussani, Maenga, entre outros. Este facto de possuir craques levou ao Clube Desportivo Majete a sagrar-se campeão nacional de futebol em 1987 e, no ano seguinte, conseguir alcançar os quartos de final da então Taça dos Clubes Campeões de África. Esses momentos de ouro alcançados pelo clube nunca são esquecidos, pois continuam a orgulhar a coletividade que, nestes últimos anos, tem atravessado por fases não agradáveis na modalidade de rainha. Nós costumamos trazer a ideia de que, na verdade, vestir a camisola do Majete é um pouco pesado, devido à grandeza do clube, os emblemas que representam o próprio clube, porque estar no Majete é como assumir um dever patriótico. E de uma ou outra forma, todo jovem, quando chega para aqui, tem que ter em mente que a nossa ideologia, a nossa forma de trabalhar, a questão de disciplina são questões que nós tomamos em conta e procuramos não só formar atletas, mas formamos o homem para o amanhã. Todos nós estamos aqui, saímos do campo, jogamos futebol, handebol, atletismo e boxe, mas nós procuramos seguir aqui são os ideais do próprio clube. O clube tem suas exigências, obviamente que quando alguém chega cá, entendemos que não só tem que ir praticar desporto, mas também tem que ir à escola. E nós temos tido políticas em que, sempre que possível, procuramos escolher talentos para poder integrar nas fileiras e com isso conseguimos manter a equipe de acordo com os moldes que a direção traça e que as Forças Armadas e o Ministério também têm nos alocado para podermos seguir. O Clube Desportivo Majete é o legítimo sucessor da equipa das Forças Populares de Libertação de Moçambique, FPLM. Recorde-se que a equipa das FPLM, formada por jovens militares selecionados no Centro de Preparação Político-Militar de Boane,
participou num jogo de futebol com a seleção de futebol de trabalhadores da ES Lourenço Marques no dia 25 de setembro de 1975. Formação de Polígono Futebol Clube soma e segue no Campeonato Recreativo Militar em Futebol 11 masculino a nível da Força Aérea de Moçambique ao derrotar no seu reduto esta semana Confa Futebol Clube por 2-1. A partida estava inserida na 5ª jornada do certame. Vitória, vitória, vitória! Foi uma partida que era aguardada com enormes expectativas pelos dois contendores futebolísticos. Não estava para menos, as duas formações entraram nesta jornada separadas por 1 ponto na tabela classificativa, sendo o Polígono Futebol Clube com 10 pontos na primeira posição e Confa Futebol Clube com 9 pontos e menos uma partida no segundo posto. E por conseguinte, de um lado estava o Polígono Futebol Clube, atual líder do campeonato que jogando em casa queria ganhar a partida para alegrar o seu público, mas também continuar no pelotão da frente no certame. E por outro lado, Confa Futebol Clube, que tinha as mesmas ambições para ultrapassar o seu adversário nesta jornada. A primeira parte terminou com um nulo no marcador. Já na última etapa do jogo, as duas formações entraram com indicações claras de ganhar o jogo, sempre criando calafrios nas duas balizas. Mas a sorte sorriu para o Polígono Futebol Clube, que ganhou a partida por 2-1. Foi um jogo bem corrido, as duas equipas bateram-se bem. Independentemente do ambiente do futebol. Em diante nós vamos trabalhar vamos fazer o nosso trabalho, aquilo que é nos habitual, trabalhar mais e temos mais jogos, nada está perdido. Com este resultado, o Polígono Futebol Clube continua a liderar o certame com 13 pontos. Outras partidas da 5ª jornada forneceram o seguinte quadro de resultados. Serviço Cívico de Moçambique 5 e Batalhão de Foguetes Antiaéreos da Catembe 3, Base Aérea de Mavalane derrotou a Escola Prática de Aviação por 1-0 e o Batalhão de Foguetes Antiaéreo de Zimpeto ganhou a Escola Prática de Defesa Antiaérea por 2-1. Por ser um número ímpar de equipas que participam no campeonato, ficou de fora nesta jornada o Batalhão de Foguetes Antiaéreo de Ilhavela. E pronto, estimado telespectador, é assim que colocamos um ponto final a mais uma edição do programa Antena do Soldado. Não se esqueça, para mais atualizações das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, siga as nossas redes sociais. Como habitual, receba a nossa continência de despedida. Até para a semana. Fique bem.